Mais ou menos em setembro, outubro, começam a surgir as dúvidas de como deve ser feita a revisão para a residência médica. Então, hoje eu vou responder algumas dessas dúvidas, como, por exemplo, quando iniciar a revisão para a residência médica, como deve ser feita essa revisão, quais são os materiais que a gente deve usar e quanto tempo disponibilizar para fazer a revisão. Então, se liga nesse vídeo para você tirar todas essas dúvidas. Eu sou Bruno, sou nefrologista e, além de ser aprovado em clínica médica e nefrologia, também fui aprovado para ortopedia, recentemente em 2019 para anestesiologia. Sou um dos fundadores do Eu Médico Residente e toda semana eu vou trazer um vídeo para você otimizar o teu preparo para a residência médica com algumas dicas, algumas técnicas de estudo e algum vídeo motivacional também. E hoje, especificamente, eu vou trazer algumas informações úteis para você otimizar o máximo possível a tua revisão para a prova de residência médica no final do ano. Bom, a primeira coisa que você deve saber é que uma boa revisão para a residência médica não começa no final do ano, algumas semanas ou alguns meses da prova. Uma boa revisão ela é feita através de um planejamento feito desde o início do ano. Então, se você, por exemplo, estudou insuficiência cardíaca no começo do ano, a gente está agora em agosto, já é para você ter feito algumas revisões sobre esse assunto, né, desde que você teve o primeiro contato com ele. Seja através de flashcard, questões, através dos teus resumos escritos, mapas mentais, da forma como você achar melhor. A gente vai comentar aqui também alguns métodos mais utilizados para fazer essa revisão. Até porque, se você é familiarizado com a curva de Ebbinghaus, foi um grande estudioso, né, desse processo de esquecimento que a gente tem quando tem um contato com alguma informação. Você pode ver aí como está indicado na curva roxa, a partir do momento que você estuda determinado assunto, você tem um contato com algum conteúdo, aproximadamente 10 minutos depois que você termina de estudar aquela matéria, você vai ter retido menos de 40% do conteúdo que estudado, né? Entre 40% e 50% do conteúdo estudado. Então, se você termina de ler uma apostila, termina de assistir uma aula e vai logo em seguida resolver algumas questões ou tentar fazer um exercício de reforço da memória, é normal você esquecer boa parte do que você acabou de estudar, do que você acabou de ver. Então, não ache que você tem Alzheimer, que você tem alguma doença, que você é problemático. Fique tranquilo, porque com a maioria das pessoas é assim que acontece. E é por isso que a gente tem que fazer uma boa programação de estudos, focando nessa revisão espaçada. Como você pode ver na figura novamente, né? Se você consegue fazer uma revisão espaçada, organizada, programada, a tua curva de esquecimento ela vai demorar cada vez mais para acontecer, ou seja, aquele conteúdo vai ficar cada vez retido por mais tempo e você vai precisar revisitar esse conteúdo cada vez menos. Bom, e quais são os materiais que a gente pode usar para fazer revisão? Primeira coisa, já fique ciente que a pior escolha que você pode fazer para revisar algum assunto é estudar novamente pela primeira fonte que você teve o contato. Então, uma apostila ou assistir novamente uma aula que você já viu, essa é a pior forma de revisar, porque você não vai estar revisando, você vai estar vendo todo o conteúdo novamente. A ideia da revisão é você tentar resgatar aquelas informações mais importantes daquele conteúdo. E aí, para isso, se você tem o hábito já de construir anotações no teu caderno ou fazer resumos do que você estuda, essa pode ser uma boa fonte, mas cuidado, ela se torna uma boa fonte de revisão quando você consegue transcrever ali para o caderno, para os teus resumos, o que realmente é importante daquele assunto, para o que cai nas provas. Porque se você simplesmente transcrever tudo que o professor fala, ou transcrever tudo que vier na sua telha ao longo do seu estudo, sem se preocupar em passar ali para aquele material o que realmente é importante, você vai estar perdendo seu tempo, porque você vai estar revisando um conteúdo que não interessa, que não importa. Sem querer fazer nenhum jabá, aqui no Médico Residente, tanto durante as aulas quanto no material escrito, nas apostilas que a gente disponibiliza para os alunos, a gente sempre traz essa informação, né? O que é mais importante? O professor sempre destaca isso, né? Seja através de uma questão como exemplo, seja através de um reforço que ele faz durante a aula, e no material escrito vai ter lá uma parte destacada que é a parte que você tem que se atentar mais àquele assunto. E lógico, dentro da apostila você vai ver algumas questões também, né, comentadas daquele assunto, e você já vai ter noção do que é que deve ser colocado no seu resumo, baseado no que mais cai na prova, baseado no que é realmente importante para você revisar. Assim como os resumos e o teu caderno de anotações da aula, os flashcards também podem ser um excelente método, desde que, novamente, você coloque ali o que realmente é importante. Tá? Então cuidado quando você pega um banco muito grande de flashcards, né, com 15, 20 mil flashcards, onde a maioria deles não vai ser tão relevante assim para o teu estudo. Então, se você vai construir os seus próprios flashcards, ou se vai buscar de alguma fonte que já te disponibiliza para você, tenha esse cuidado de pegar esse conteúdo, esses flashcards que são realmente interessantes para a prova. Então, cuidado na hora de você construir, para novamente não cair no erro de escrever qualquer coisa, o que você achar bonitinho, o que você achar interessante. Não é assim que se constrói flashcards. Flashcards são relevantes quando você constrói eles a partir do que cai em prova, a partir das questões. E novamente aqui no Médico Residente a gente sempre constrói os nossos flashcards através do que as questões
trazem para a gente nos últimos anos. E obviamente as questões, né, são um excelente método e, na minha opinião, é o melhor método de revisão, tanto quando você faz questões de um assunto específico que você acabou de estudar, ou que você estudou alguns dias atrás e você quer fazer a tua revisão espaçada, quanto também nas provas na íntegra e nos simulados gerais. Porque nos simulados gerais e na prova na íntegra você vai estar revisando muitos assuntos ao mesmo tempo e vai estar revisando o que realmente importa, porque se cai na prova, na grande maioria das vezes aquele assunto é importante, aquele assunto é relevante. E além do fato de, com as questões, você conseguir revisar o que realmente é importante para a prova, você vai estar revisando de forma ativa, através do efeito teste. O que é esse efeito teste? É você buscar, tentar evocar na sua memória um conteúdo que você já estudou, que você já teve algum contato com ele, para tentar responder algum desafio, para tentar raciocinar dentro de um enunciado, de um caso clínico, ou alguma coisa decoreba que você tem que realmente resgatar na memória lá aquela informação. Diferente de quando você estuda por um resumo, por exemplo, que você não está buscando na tua memória aquela informação, você só está lendo o material que você construiu. Eu, particularmente, nunca fiz caderno de anotação de aula, não gosto de fazer, nem sei fazer isso, também não sei fazer resumos, nunca tive esse hábito, então eu sempre utilizei as questões como um método de revisão. Então, todos os meus preparos, todas as aprovações que eu tive, eu sempre costumava fazer muitos simulados gerais, muitas provas na íntegra, principalmente. Porque ali eu vou estar revisando diversos assuntos, seja assuntos que eu já tive contato estudando, porque ele já passou no meu cronograma do cursinho, aquilo eu já estudei, já li a apostila, já assisti a aula, seja aquele conteúdo que eu tive um contato, sei lá no começo da faculdade, ou no 5º ano, no 4º ano, e que eu tive um contato bem breve, bem superficial, sem foco nenhum para a prova, mas já tive algum contato. E aí vou tentar resgatar na minha memória aquele assunto. E aí, obviamente, se eu não estudei ainda no meu cronograma de estudo para a residência médica, já vou saber que aquele assunto é importante, porque caiu numa prova na íntegra, no simulado geral, e quando eu for estudar aquele assunto, se você tem o hábito de construir resumos, você já vai começar a construir resumos mais eficientes, porque você já viu como é que ele cai na prova. E o mais interessante de você fazer revisão através de provas na íntegra e de simulado, ou seja, revisar através de questões, é que você vai identificar muito mais facilmente, você vai conseguir otimizar muito mais facilmente as suas revisões. Porque, idealmente, uma revisão, você deve enfatizar mais os assuntos que devem ser revisados por você especificamente, naqueles assuntos que você tem mais dificuldade e principalmente aqueles assuntos que a tua banca costuma cobrar mais. Então não adianta você ficar fazendo revisões de assuntos que você gosta de estudar se eles não têm nenhuma relevância para a prova e se você já domina aquele assunto. Às vezes a gente fica na nossa zona de conforto ali, vou revisar isso aqui porque eu gosto, porque eu já sei, e deixa de estudar aqueles assuntos que são realmente prioritários para te trazer resultados no final do ano. E através das questões, você já vai conseguir identificar isso aí mais facilmente, tanto os assuntos que você tem mais dificuldade, quanto os assuntos que você sabe que vai cair na prova. E aí você vai fazer pequenas revisões daquele assunto a cada questão que você fizer. Então revisar por questões é isso, é você perceber onde é que você está errando, perceber aqueles conteúdos que caem mais frequentemente na prova, aqueles conteúdos que você tem mais dificuldade e resolver aquele problema pontualmente. Então não encara uma prova na íntegra, uma questão que você erra como meu Deus, eu não aprendi, eu devia saber, eu devia ter um domínio disso aqui, afinal de contas eu acabei de estudar uma aula, afinal de contas eu acabei de ler uma apostila. Não é assim que funciona, a gente viu lá na curva de Ebbinghaus. Você ler uma apostila, você assistir uma aula, não vai garantir que você vai acertar todas as questões. Até porque, como a gente viu, 10 minutos depois de você finalizar uma aula, você vai reter menos de 50%, 40%, 50%. Então a ideia de você fazer questões de determinado assunto logo depois que você estudou, é você começar a fazer essa primeira revisão, começar a ter esse primeiro reforço desse conteúdo. Então não encara isso como um teste para você saber se você leu bem a matéria, se você assistiu bem a aula. É só mais uma revisão que você vai fazer, a tua primeira revisão daquele assunto. E como eu falei, são repetições, vários impactos que você vai ter daquele assunto repetitivamente, que vai fazer você se transformar num bom resolvedor de questões. Não é assistindo a aula, não é lendo uma apostila que você vai se transformar num exímio resolvedor de questões. É através da repetição. E aqui no Médico Residente a gente tem um cuidado de entregar essas questões para você, de modo que você revise 24 horas, 7 dias, 15 e 30 dias após o teu estudo. Com algumas baterias de questões após a entrega daquele conteúdo. E lógico, muitos simulados gerais, semanais, todas as questões são comentadas em vídeo e em texto, para você fazer como eu falei e como eu fiz a minha revisão, pequenas revisões pontuais através do comentário do professor, tanto em vídeo como em texto. E você vai refinando esse conteúdo pouquinho a pouquinho, pontualmente ali até o final do ano. Bom, mas e quem está começando a revisar agora, não teve essa programação de revisão ao longo do ano, e aí começou a revisar agora agosto, setembro, outubro, mais perto das provas. Quais assuntos priorizar? Bom,
de uma forma geral, se você não estudou algum assunto que é importante para a prova, né, por exemplo, estratégia de saúde da família, é importante para qualquer prova do Brasil que você fizer, vai ter algumas questões ali dentro da preventiva sobre estratégia de saúde da família. Então, se você não estudou aquele assunto, talvez seja mais interessante você voltar para a teoria, né, assistir a aula do curso extensivo ou do intensivo, ler a apostila daquele assunto, do que tentar revisar através de cadernos que alguém te empresta ou de resumos que você encontra na internet, porque se aquele assunto é importante, você precisa ter um bom embasamento dele. E aqueles outros assuntos que não são tão importantes para a prova e que você não estudou, né, ou até aqueles assuntos que você ainda não estudou, mas que são importantes para a prova, mas que você tem uma boa noção, né? Seja por gostar daquele assunto, seja por ter estudado em anos anteriores, aí sim você pode partir diretamente para as suas revisões, ao invés de voltar para a teoria e tentar ter uma base maior daquele conteúdo. E nessa época do ano agora, né, mais perto das provas, faltando algumas semanas, né, 2, 3 meses para a prova, sugiro que você gaste pelo menos 50% do teu tempo com as revisões. Seja assistindo algum curso de revisão que você tenha adquirido, seja com as questões, seja revisando o caderno que você construiu, os teus resumos, né, através da intensificação do consumo de flashcards, ou até de intensificação do consumo de questões de prova na íntegra, né? Se você já vinha fazendo aí uma prova por semana, talvez seja interessante começar a botar 2 provas por semana na tua revisão, porque são as provas da íntegra realmente, na minha opinião, que vão fazer a grande diferença na tua revisão para o final do ano. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido responder algumas dúvidas aí que sempre surgem ao longo do ano. Se você tiver alguma dúvida que eu não falei, pode deixar num comentário aqui que a gente responde para você individualmente. Se tiver alguma sugestão de vídeo também para as próximas semanas, é só deixar aqui que a gente vai produzir com o maior carinho do mundo. Beleza? Um abraço, boa revisão e até a próxima semana.